O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Organização Internacional de Normalização divulgaram as primeiras diretrizes internacionais para ajudar empresas e organizações a acelerar suas contribuições para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Faltando apenas 6 anos para o cumprimento deles, a urgência de intensificar os esforços e acelerar significativamente o progresso é maior que nunca. As novas diretrizes oferecem um recurso crucial e estão disponíveis gratuitamente para que as organizações de todos os tipos e tamanhos coloquem os ODS no centro das suas operações e acelerem os impactos. Marcos Neto, secretário-geral assistente da ONU, administrador assistente do PNUD e diretor do Escritório de Apoio e Políticas e Programas, está conosco hoje para falar mais sobre o papel fundamental das diretrizes em impulsionar os ODS. Olá, Marcos. Obrigada por falar com a gente hoje. Muito obrigado. Excelente estar aqui com vocês hoje. Vamos lá. Eu queria entender com o senhor como que essas diretrizes podem ajudar tanto o setor público quanto o setor privado a acelerar a implementação dos ODS aí com o tempo cada vez mais curto. Olha, eu acho que é importante tomar em consideração que os estándares, as normas ISO, são as normas mais usadas no mundo. Tá? De pequenas empresas a governos, a grandes empresas. É uma penetração que tem um alto grau de influência nos processos de gestão das empresas, né? A gente sabe, desde 2015, que os ODS nunca serão só alcançados pelo poder público. A gente precisa do setor privado. Tá? Não só do dinheiro, dos recursos do setor privado, mas a gente precisa que o setor privado faça o que eles façam, qualquer empresa, ou seja, serviços ou produção ou indústria, de uma maneira sustentável, de uma maneira que no processo do negócio os ODS estejam metidos dentro das estratégias de gestão, da toma de decisões, do monitoramento e assim por diante. Então, há anos que nós, como PNUD, estamos criando estándares de impacto para os ODS. Nós criamos, já tem mais ou menos uns 2 anos, esses estándares para empresas, para bônus, para investimento. Mas a verdade é que a gente não é uma entidade normativa. A gente não é uma unidade que tem a penetração de lançar uns estándares, de normas e chegar a milhões de empresas. Então, a parceria com o ISO é fundamental. Aí entra o valor da parceria, ODS 17. Né? De você fazer uma parceria com a instituição que tem 75 anos. Eu estive lá lançando essa guia com ele semana passada na Colômbia. Era uma mini-ONU, 132 países. Poxa. Né? Então, você poder ter essa penetração é fundamental. E essa parceria para a gente é uma maneira de elevar os estándares que a gente tinha criado, usar outras normas que eles têm ao redor de toda aquela salada de números, ISO 14.000, 53.000, sei lá o que é, trazer junto dessa guia, que é o primeiro passo da parceria, né, e lançar, botar no mercado. E está aí, como você disse, está no site do PNUD, está no site do ISO, para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo poder começar a usar. A outra vantagem é que segue o mesmo formato de todas as guias ISO, que as empresas já estão acostumadas. Então, existe uma familiaridade, né, que as empresas têm ao redor do mundo em usar as guias ISO para usar essa, que é uma parceria do ISO com o PNUD para os ODS. Só para quem está escutando a gente, o ISO faz exatamente o que pelas empresas? Assim, de uma forma simples, para quem está. Aí você está perguntando para o ISO é o ISO. Sim. Mas o ISO, a gente sabe, é uma organização que tem 75 anos de vida, e eles criam normas. Eles criam normas, estándares, normas de gestão. Perfeito. Então, tem ISO para tudo. Tem ISO para sustentabilidade, tem ISO para processos de produção, tem ISOs para clima, tem ISOs para serviço, para tudo. E eles, na verdade, significam uma empresa ser certificada com ISO é um elemento de diferencial no mercado. Para pequeno, para grande, para empresa, porque o consumidor, o investidor, ele busca, né, essas diferenciações que existem numa empresa para outra, em função deles terem adotado processos altamente rigorosos, normas altamente rigorosas que são impostas
são colocadas pela ISO. Em alguns países são voluntárias, outros países o governo já fizeram uma tradução de normas voluntárias para a legislação nacional. Então, em alguns lugares, essas normas da ISO são obrigatórias. Né? E quais são os benefícios claros que vocês buscam com essa parceria e com o lançamento dessas guidelines? Para a gente, né, a gente está no momento, voltando a dizer, a gente sabe que o setor privado tem que entrar. Né? A gente sabe que a gente tem que influir nos fluxos de capitais, seja de investimento, mas também influir nos processos, como eu falei, como uma empresa faz o que ela tem que fazer. Né? E essas guias, mostrando as guias, essas guias, elas ajudam as empresas a exatamente fazer isso, a pensar os ODS dentro do seu processo de gestão, dentro do seu processo de toma de decisão. Então, qual é o papel dos ODS? Isso aqui é prático, tá? Isso aqui não é relatório ONU, isso aqui é prático. Passo a passo. Como é que eu considero os ODS dentro das minhas operações? Quais dos ODS são mais importantes, que a gente chama tecnicamente de materiais, para a minha operação? Como eu priorizo? Uma vez que você faça isso, como eu coloco eles dentro do meu processo de produção, do meu processo de decisão? Que indicadores eu vou colocar junto com meus indicadores financeiros, tá, para saber se eu estou tendo um impacto, seja social, seja ambiental, seja naqueles ODS que eu escolhi, né? Então, a guia, ela é passo a passo. Para nós, como PNUD, a importância desse trabalho é poder, de fato, começar a mudar o comportamento, começar a mudar como uma empresa toma decisões, como uma empresa coloca os ODS dentro, com o objetivo, claro, de que nesse processo de produção e no resultado da operação de uma empresa, fazendo isso, você vai ter uma empresa que está entregando para a sociedade não só um valor financeiro, mas um valor social, ambiental. Né? Então, para a gente é super importante e rapidamente, nos próximos 12 meses, a gente segue com o ISO para levar essa guia para o segundo passo, que é transformar essa guia num standard, numa norma ISO, que vai ter um número, 53 não sei o que, 1000, não me lembro o número, mas vai ter um número, né, de levar para as empresas um standard, porque aí elas passam a ter aquela diferenciação, aquela certificação. No momento, todo mundo pode fazer. Daqui a 9 a 10 meses, tá, vai ter uma norma ISO para a ODS, primeira no mundo. E a gente teve um relatório tá fazendo alguns meses sobre o avanço das ODS e a gente tinha aquele número de 17% dos ODS que tinham de fato avançado. Existe alguma coisa nesse guia que vai contribuir com a mensuração desses resultados? Que a gente pode trazer isso também para avaliação nos próximos anos de como as ODS estão avançando? Parte do que a guia faz, a guia ajuda uma empresa a selecionar indicadores em função dos ODS que elas queiram priorizar. Não, nesse processo de seleção dos indicadores, a guia oferece acesso aos indicadores, às metas dos ODS. Tá? Então, existe a empresa pode escolher outras metas, tá? Mas existe um processo que a gente, como PNUD, já fez no passado, que é casar os 169 metas dos ODS, os indicadores, com os indicadores que uma empresa... Então, a empresa está buscando A, B, C e D, e ela sabe que esse A, B, C e D entra em função dessas metas. Esse sistema pode vir a ajudar a gente, como Nações Unidas, a ver uma melhoria, um avançar dos indicadores, dos 17%. Ter mais informação. Mais informação. Fundamental. Tá certo. Tem alguma coisa que, nesse momento, vocês enxergam como um desafio claro para a implementação? Ou para o ISO virar uma norma, como o senhor estava falando, da certificação? Ou até mesmo para as empresas aderirem a ela? Olha, existem várias... Né, isso aqui é mundial. A gente quer que isso... Né, então, você começa a ter uma diferença de um país para o outro. Alguns países, o sistema está montado de uma maneira que é mais fácil do que em outros. Então, você tem que começar a diferenciar os desafios em função da realidade no campo de cada país. Né? Por isso que uma das coisas que a gente vai fazer agora, que lançou isso, é juntar
os escritórios, né, os grupos que são afiliados à ISO nos países, né, com os escritórios do PNUD, para que eles possam começar a ter um diagnóstico de como é que eles juntos podem ajudar a implementação dessa guia em cada país. Né? Não, informação. A gente sabe, e a gente vê isso, seja em clima, seja em natureza, seja em qualquer outras áreas, que muito da informação granular necessária não existe. Tá? Então, você tem um problema de dados, né? de ter que criar dados. Pequenas e médias empresas, mais ainda, esse problema de dados. Então, uma coisa que a gente está fazendo em outras partes, no trabalho do PNUD, é usar informações que são públicas. E criar maneiras de adaptar informações públicas para guias como essas. Né? Então, você não vai pedir para uma pequena empresa, você não vai pedir para um lugar que não tenha, que o cara simplesmente gaste milhões de dólares para criar um sistema de informação. Não vão fazer. Então, você tem que adaptar com a realidade que existe. Né? Informação pública, telefone, né? A gente já viu isso acontecer muito. O cara paga a conta de telefone, então dá um crédito para ele, porque ele paga a conta. Né? Então, são as maneiras com que a gente estava tentando fazer isso. Então, acho que esses são uns poucos dos desafios, muito mais já na prática de implementação. Existe também um desafio a nível de liderança. Né? Quer dizer, como é que você demonstra para líderes de empresas de todos os tamanhos, né, que os ODS são uma oportunidade de negócio. E que botar essa guia no teu negócio vai gerar um diferencial no mercado. Você vai e aí você tem, por exemplo, a sua geração, mais nova do que eu, né, que não quer trabalhar para uma empresa que não tenha consideração com o meio ambiente, com os aspectos sociais. Então, você começa a ver consumidores que não querem consumir sem entender um elemento disso. Então, você tem essa geração Z, até uma geração do milênio, que começa a ter uma preocupação, começa a tomar decisões como consumidor e como alguém que está no mercado de trabalho para não trabalhar para certas empresas e não consumir de certas empresas. Essa guia, não só ela ajuda a empresa a pensar dessa maneira, mas também a diferenciar o mercado. Eu fiz, aí vai ter a norma daqui a um ano, o cara faz o que tem que fazer com a norma, não entendo muito bem o que tem que ser feito, o que vai ter que ser feito para alcançar a certificação, mas isso tudo são elementos dentro de uma lógica de mercado de diferenciação. Dentro de uma lógica de Nações Unidas, quanto mais empresas adotarem isso, mais o resultado do negócio deles vai estar alinhado aos ODS. Perfeito. Para a gente terminar, Marcos, a gente está chegando aí com a Assembleia Geral, com a Cúpula do Futuro, e óbvio que a gente passa pelo desenvolvimento sustentável, pela Agenda 2030. Tem algo que o senhor gostaria de compartilhar da agenda das próximas semanas? Como que o PNUD vai estar trabalhando? Olha, eu acho que para nós, PNUD, o momento da Cúmbre do Futuro... A gente fala cúpula. A cúpula, da Cúpula do Futuro, ele é importante, entendeu? O mundo está num momento complicado. Você mencionou 17% dos ODS, dificuldades em negociações de clima, a gente tem problemas geopolíticos. Mas, apesar disso tudo, para nós, isso é um momento de oportunidade. Tá? É um momento de oportunidade, a Cúpula do Futuro. É um momento de poder renovar os compromissos que a gente tem com uma agenda que ela é nossa. Não tem outra. Tá? Não tem outra agenda. E se fosse para criar uma outra hoje, eu não sei se existiria a necessário acordo político para criar. Então, a gente tem que se abraçar com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem que redobrar os esforços, tem que usar a Cúpula do Futuro como um momento de esperança, como um momento de que o futuro ele já está sendo escrito hoje. A gente, como PNUD, a gente fez uma análise, a minha equipe fez uma análise recente sobre o Pacto do Futuro, está sendo negociado, está sendo terminando, e a gente sabe que do nosso trabalho do PNUD hoje, ao redor do mundo, já tem muita coisa que a gente está fazendo que já está implementando o Pacto do Futuro. Então, o Pacto do Futuro não é um futuro para daqui a 20 anos. É um futuro que está sendo escrito hoje. É um futuro que a gente precisa dar passo a passo nele hoje para terminar 2030 o mais próximo possível,
seja dos ODS, seja de 1,5 no Acordo de Paris. É possível. 1,5 ainda é possível. Vai tudo se resolver no Brasil. A gente vai chegar na COP30, na cidade que eu nasci, em Belém do Pará, tá? Com os ODS, que na hora que somar, vai ter que dar 1,5. Entendeu? E aí a gente vai implementar. Mas é importante, é um momento de esperança para mim, é um momento de conexão, é um momento de redobrar os esforços. E é essa a mensagem que a gente está levando para a Cúpula do Futuro e para a Assembleia Geral semana que vem. Muito obrigada, Marcos. Bom evento para vocês. Espero que a gente se Qual fale dos em breve. 62 eventos? Exatamente, todos bons eventos. E espero que a gente se fale em breve com boas notícias. A gente se fala depois da Assembleia Geral. Combinado. Obrigada. Obrigado.